e hoje vai ser um raio-x da sua equipe. Então, hoje, pega papel e caneta aí que eu quero te levar a refletir sobre 5 aspectos da sua equipe, tá? Estamos formando uma nova geração de médicos. Autoridades em suas redes sociais, livres de convênios e ganhando mais pela sua hora trabalhada. Seja bem-vindo ao Descomplique Seu Consultório. Então, bora lá para a primeira reflexão, né, que eu quero que você faça sobre a sua equipe. Primeiro, você tem funcionário? Pode parecer uma pergunta tão óbvia e tão boba, né? Mas eu tenho alguns colegas que acompanham o Descomplique que me mandam mensagem dizendo: ah, Clara, eu faço tudo sozinho. Ah, Clara, mas como é que eu faço no meu caso que eu não tenho funcionário? Então, a primeira coisa, né, nesse bate-papo de hoje é você me dizer, não me dizer, né, mas você ter aí a consciência se você tem ou não funcionário. E caso você não tenha, repensa o porquê disso, tá? E caso você tenha, outra pergunta que você tem que fazer é se você tem um número de funcionários adequado. Porque é muito comum, gente, nós vermos colegas médicos reclamando, né, que o funcionário não dá conta, que ele não está conseguindo fazer tudo o que era necessário e tal. Só que o funcionário está sobrecarregado, o funcionário está tendo muito mais tarefas do que tempo para realizar essas tarefas. Então, você, nesse momento, a primeira coisa que você tem que pensar é: tenho ou não tenho funcionário, né? E se tenho um número adequado? Porque muitas vezes a gente acha que está economizando. Ah, não, Clara, não vou pegar um novo funcionário, não. Caramba, só um investimento que eu tenho que pagar. Não, eu vou fazer mágica, né? Magia com um funcionário só. Você pode estar comprometendo atendimento, a experiência do seu paciente por não ter um número adequado de pessoas que trabalhem para você, tá? E você que não tem nenhum e acha que vai ser um gasto muito grande, lembre-se que a experiência do seu paciente, todo o processo de atendimento, a jornada mesmo do paciente, né? Ela começa pela recepção do teu consultório, seja no atendimento telefônico, no atendimento pelo Zap. Então, é importante que toda essa estrutura esteja completa, tá? Clara, como é que eu sei a hora de contratar um segundo funcionário? Uma pergunta que eu recebo muito também. Qual é o momento, né, de entender que a minha equipe precisa crescer, que a minha equipe precisa aumentar? Você vai ter que estar sempre fazendo a avaliação com os teus funcionários atuais, com o teu funcionário, para você entender se a demanda que você dá a ele, do que precisa ser feito, realizado, se ele está conseguindo cumprir essa demanda. Caso ele não esteja percebendo que está tendo falha, ou ele chegue para você e fale: olha, doutor, não estou conseguindo dar conta. É tentar entender por que não está dando conta. Não está dando porque a pessoa é preguiçosa, porque a pessoa é bunda cansada, ou porque ela realmente está sobrecarregada. Algumas vezes, a falta de eficiência da nossa equipe não é por incapacidade deles, não é por má vontade, é só realmente por estar sobrecarregado. Então, não tem como a gente falar: ah, você tem que ter um atendimento. A gente até fez post de atendimento telefônico, até o 3º toque. Só que no consultório você só tem um funcionário, teu consultório está bombando o tempo todo, gente saindo e entrando, ele tem que receber do paciente, ele tem que marcar retorno e tem que atender o telefone até o 3º toque. Isso, né, nessa dinâmica, pode não ser tão replicável aquilo que a gente fala, do atender até o 3º toque para o paciente que está lá do outro lado. Ser prontamente atendido, não ser aquela barulheira de telefone tocando, mas você vai precisar entender se a tua estrutura permite isso. Caso não permita, considere aí ampliar o número de funcionários. E aí, claro, são mais gastos. Ter um funcionário, né, gente, não é só o salário que você paga, tem todos os encargos envolvidos. Então, um funcionário, no final, ele recebe quase, o custo, né, que a gente tem com ele é quase 2 vezes o salário dele. Mas, no nosso consultório, isso tem que ser visto como um investimento. Em contrapartida, gente, quem está começando, quem tem uma estrutura muito ainda enxuta, né, pouco paciente, não adianta também querer começar tendo 3 funcionários na recepção, tendo uma equipe super gigantesca, inflada. Não adianta, simplesmente, porque você vai ter um ralo muito grande no seu consultório e uma necessidade de ter uma entrada grande de grana para conseguir custear esses custos fixos tão altos.
Então, no início, por mais que o seu sonho, você tenha projetado a sua clínica para ter 4, 5 funcionários, uma equipe gigantesca, isso seja super assim uma realização para você, pense, né? Analise se no início isso realmente é necessário. No início, realmente você precisa ter tantos funcionários assim? É melhor no início ser mais enxuto e à medida que você for percebendo uma necessidade maior, você vai ampliando essa equipe, tá? Então, essa é a primeira reflexão do raio-x, tá? Em relação ao número de funcionários. Se está suficiente, se está insuficiente, momento que você tem aí que pensar numa outra contratação, tá? Segunda pergunta aí que eu quero que você se faça, né? Que você reflita. Se de hoje para amanhã você precisar substituir um dos seus funcionários, como é que você fica? Se de hoje, você não vai ter tempo de pensar, tempo de programar nada. Você simplesmente vai ter que substituir um dos seus funcionários por outro. Como que vai ficar a estrutura do seu consultório? Como é que vai ficar a dinâmica, o atendimento? Eu quero que você reflita isso sem precisar passar por isso, porque eu já passei por isso. Eu passei por isso num dezembro. Gente, foi caótico. Como é que foi a situação? Deixa eu contar. Tinha uma única funcionária na ocasião. A gente já estava com um volume bem alto, mas eu ficava naquela, né? Medo de pegar um outro funcionário, medo de aumentar custo. Então, eu mantinha uma só. Ela trabalhava super sobrecarregada, ganhava hora extra, ganhava extra por isso, mas estava no limite dela. E dezembro, consultório de dermato, dezembro, quem é dermato sabe como que é agitado. Em pleno dezembro, ela precisou ir ao médico, estava se sentindo mal. Ela descobriu que estava com tuberculose em dezembro. E eu não tinha outra funcionária. Os processos do meu consultório não eram protocolados, não eram as coisas, né, não eram definidas. Era tudo de boca, tudo que ela fazia era de boca, o que ela resolvia era de boca, não tinha nada registrado. Então vocês imaginam o caos que foi na minha vida num mês que é muito próspero para minha especialidade, não ter a minha secretária, precisar de última hora contratar outra. Tinham coisas que só a minha secretária fazia, esterilização de materiais, controle de materiais, olha, coisas que eu nem sabia, assim, o passo a passo, porque ela tinha assumido e eu delarguei completamente na mão dela, e foi caótico. A gente, assim, sobreviveu aquele dezembro, com muito menos resultado do que poderia ter tido, porque tudo foi um caos, realmente, e aquela experiência me serviu para não deixar que isso acontecesse de novo comigo. Então, você, colega, que quando parar para refletir isso, né, chegar à conclusão que se de hoje para amanhã você precisar substituir um funcionário, você vai ter o mesmo destino que eu tive, ficar desesperada, existe uma forma diferente de fazer isso. Se você tem, e foi o que eu fiz depois no consultório, né, os processos do seu consultório bem definidos, os seus protocolos definidos. O que quer dizer isso, gente? É chato de fazer no início, dá um certo trabalho, dá. Mas você registrar em papel tudo o que é feito. Tudo que é feito do mais simples ao mais avançado. Então, todas as funções que o seu funcionário tem, eles têm que estar registrados para que, caso ele precise ser substituído imediatamente... Gente, a gente não tem que ter pensamento pessimista, né? Mas quando que eu podia imaginar que minha funcionária super saudável, jovem, ia abrir um quadro, né? Ia descobrir, não abrir o quadro, descobrir tuberculose em pleno dezembro. Quantas pessoas aí você conhece que da noite para o dia acontece alguma coisa, um acidente? Nossa, não estou rogando praga para ninguém, mas essa é a realidade. A gente não tem essa previsibilidade. Então, você precisa ter tudo bem certinho no consultório, porque caso você precise de uma substituição imediata, tudo vai ficar mais fácil, tá? Você vai ter ali a dificuldade, né, de contratar inicialmente alguém, mas contratou, olha, fulano, a tarefa é essa tarefa está descrita aqui nesse documento. Preciso que você leia e me explique o que você entendeu para que você comece a realizar. Então, começa a ficar mais fácil até de treinar funcionários novos. Então, o protocolo, né, você ter isso registrado, não é só para uma substituição, para uma troca de funcionário, não. Para reciclagem do seu funcionário. Pô, seu funcionário não está fazendo bem como você esperava? Checa se ele realmente leu e entendeu o protocolo, se o protocolo está claro o suficiente, se não está deixando margem, né, para nenhuma ambiguidade, para nenhum dupla interpretação. Tudo isso vai te ajudar
Agora, é claro, no momento inicial, dá mais trabalho, porque você tem que sentar e criar, né? Escrever o que é feito. Mas eu posso te garantir que uma vez que isso está registrado, né, que isso está feito, todo o processo subsequente fica mais fácil. Bom, terceira coisa aí desse raio-x da sua equipe que você pode fazer. Você, reflita aí, você tem alguma pesquisa de satisfação para os teus pacientes, para as pessoas que entram em contato, que experimentam o seu serviço? Sim ou não? Se você não tem, você está perdendo uma ótima oportunidade de ter um feedback das pessoas que usam os seus serviços e que é a pessoa que realmente importa, né? Para você sentir que está indo bem ou mal, porque é a opinião do seu cliente. Pesquisas de satisfação funcionam como se fosse uma auditoria, né, gratuita da pessoa mais importante do processo, que é o seu paciente, que é o seu cliente final. Como que você pode fazer uma pesquisa de satisfação, gente? É a coisa mais simples que tem. Google Formulários. Google Formulários, você entra. É rápido, gratuito. Para você acessar os dados, é mais fácil ainda. Você consegue um link que você pode mandar pelo Zap, pelo e-mail, por onde você quiser para o paciente. Então, se você não tem um formulário, né, de avaliação de todo mundo, não é só da sua equipe não, tá? A equipe que aí, nesse caso, vai avaliar. Depende da pergunta que você faça, né? Mas a gente recomenda que você faça perguntas sobre a localização da sua clínica, sobre a facilidade de acesso. Foi fácil chegar na clínica depois que marcou consulta? Foi fácil marcar a consulta? Como é que foi o atendimento telefônico? Você foi bem atendido? Você teve suas dúvidas esclarecidas no primeiro contato? Ah, e você? Você conseguiu, quando chegou aqui no consultório, você foi bem recebido? Você ficou com alguma dúvida? Você conseguiu, né? As suas expectativas foram atendidas? Ah, aí você pode perguntar qual a chance, né? Se você puder precisar recomendar o nosso serviço para um amigo, quanto que você recomendaria? De 0 a 10? Então, tudo isso pode estar no formulário de pesquisa de satisfação. E aí, uma pergunta ou outra vai estar sendo referenciada à tua equipe. Como que foi o atendimento telefônico? Como que foi a recepção no consultório? Você pode perguntar diretamente como que foi a sua experiência com a nossa equipe de recepção. Você foi bem atendido? Quando você faz um formulário desse, gente, eu gosto muito, sempre assim, de deixar uma pergunta em aberto, do tipo, fulano, nós adoramos receber elogio, porque tem pessoas que só entram no formulário para falar bem. Você pontua isso, olha, a gente adora receber elogio, mas nesse momento eu busco uma pontuação, uma sugestão sua de melhoria, olhando tudo que você teve de experiência com o nosso serviço. O que que você imagina, o que que você sugere que a gente possa melhorar? Porque isso, no final das contas, para isso, né, que a gente faz o formulário. Até pode ser para reforçar alguma coisa legal que a gente tenha mudado, que os pacientes estejam gostando, ok. Mas a gente quer, no fundo, no fundo, no fundo, é sugestão de melhora. E você, com esse formulário, consegue estar avaliando o teu funcionário. Quando você coloca lá uma perguntinha ou outra da visão que o paciente está tendo. Como que foi o atendimento, se o funcionário foi educado ou não, se foi capaz de tirar as dúvidas dele ou não. Tudo isso pode ser perguntado, tá? Quarta coisa, gente, a gente volta e meia fala sobre isso aqui no Descomplique quando fala em equipe. Recompensa e reconhecimento. Como que tá isso com você em relação aos seus funcionários, ao seu funcionário? Você dá feedback para o teu funcionário, você reconhece ele, você deixa claro os pontos de acerto, os pontos de erro, como que tá isso? Você tem tentado fazer recompensa? Você tem associado alguma bonificação a metas atingidas? Lembre-se que essa parte dessa combinação, né, de recompensa e reconhecimento melhora muito o desempenho de funcionários, tá? Você pode ter funcionários muito bons que precisam se... Claro que grana é uma coisa universal, né, gente? Todo mundo quer e quer um pouco mais. A gente vive num mundo que, para você comprar as coisas que você quer, você tem que ter dinheiro. Então, a bonificação, que é a grana, né, associada a alguma meta, alguma coisa a mais extra que o funcionário vai ganhar, é bom para todo perfil de funcionário. Agora, reconhecimento, tem funcionários que são muito exigentes consigo mesmos. Tem funcionários, né, que são muito empenhados, que se motivam quando são desafiados,
que para eles ser motivado é ser colocado numa situação mesmo de desafio, de tentar buscar coisas novas. Então não adianta. Eu vejo muitos colegas preocupados com um funcionário ruim. Pô, Clara, eu tenho um funcionário ruim. Pô, não sei a hora de demitir, não sei a hora de desligar o funcionário, não sei se eu já fiz de tudo. E a gente sempre ouve sobre o funcionário ruim. Agora, e sobre o funcionário bom? Você que tá aí, você tem um funcionário bom? Um funcionário, caramba, que é uma pérola, né? Faz o trabalho bem feito, veste a camisa, você sente que ele se envolve, que ele faz parte da equipe, que ele é da família mesmo aí da sua empresa. Se você tem um funcionário muito bom, você não pode negligenciar esse funcionário. Provavelmente esse funcionário tem anseios profissionais que envolvem sim a questão financeira, mas envolve muitas vezes também uma questão motivacional, uma questão desafiadora, uma questão que tire ele da zona de conforto, porque geralmente pessoas que têm um perfil, né, muito brilhante, muito de destaque, elas não gostam de estar na maré mansa, elas querem se sentir evoluindo. Ela precisa sentir que está crescendo. Se você não prepara um ambiente no seu consultório, na sua clínica, para esse crescimento desse funcionário, o que pode acontecer de hoje para amanhã é você perder o bom funcionário. Será que esse funcionário, se pergunta isso, se você tem um funcionário de destaque, né? Será que esse funcionário está satisfeito? Será que esse funcionário está vivendo, né, o que para ele seria um bom trabalho? Será que ele nos escolheria diante de outras opções? Você tem que refletir sobre isso, tá, gente? Para você tem que estar bom, mas para o funcionário também, principalmente para um funcionário de destaque. Porque um funcionário ruim, ele não vai conseguir nada muito melhor, né? Você que vai ter que tentar extrair dele o que ele tem de melhor e quando não conseguir, acabou, milho, acabou pipoca, interromper aí essa parceria trabalhista. Mas o bom funcionário, ele tem sonhos maiores, ele quer realmente crescer, ele pode ter propostas de emprego. Eu falo que um funcionário, né, ele não tem essa noção muitas vezes. O fato dele não estar, de repente, no cargo, né, que ele objetivava, no cargo dos sonhos dele, não deveria desanimá-lo, né, e deixar ele abatido, fazendo ali meia boca o que ele tem para fazer. Por quê? Principalmente se esse funcionário faz contato com pessoas, se ele lida com o público. A cada contato que uma pessoa lida, né, com o outro, é uma oportunidade, de, inclusive, de conseguir um outro trabalho, gente. Teu funcionário na recepção do seu consultório, se ele desempenha um trabalho muito bom, muito brilhante, você pode ter certeza que ele chama a atenção, né, por essa qualidade de trabalho. Então, outras propostas de trabalho podem surgir para essa pessoa que está ali executando um trabalho bom. Então, se você tem funcionários bons aí no seu consultório, se preocupe em dar atenção para eles. E a quinta coisa que eu quero que você reflita aí nesse raio-x da sua equipe é se você tem hábito de fazer reunião frequente. Você faz reunião em intervalos de tempo curtinhos com a tua equipe? Seja reunião semanal, quinzenal, no máximo quinzenal, gente. Vocês fazem? Para alinhar o que vocês esperam para aquele período que vai chegar, o que está bom nesse período que passou, quais são os ajustes que têm que ser feitos, participar a sua equipe mesmo de como está a evolução, como que estão as metas, não estão sendo batidas, como é que está isso. Você tem esse hábito, criar esses momentos, né, de equipe mesmo, que você consiga ouvir o teu funcionário. É nessa reunião, gente, nessa reunião de equipe, que você vai acabar ouvindo do teu funcionário se ele está sobrecarregado, se ele não está sobrecarregado. Lembra que isso foi a coisa 1 que eu falei? Se você tem funcionário, quantos funcionários, está na hora de ampliar a equipe ou não? É na reunião frequente que você vai descobrir isso. Pô, o teu funcionário está dando conta de tudo que você pede? Pô, não. Será mesmo que é só má vontade? Porque a nossa tendência é falar, tá vendo? Não fez o que eu mandei, não fez o que eu pedi. Ah, de repente não fez o que você pediu porque tinha outras coisas que você pediu que eram prioridade. E ele não deu conta de fazer tudo. Então, será que você está dando espaço, né, para o teu funcionário expor a realidade que está lá atrás do balcão, lá da recepção? Tem coisas que só o seu funcionário ouve. Ah, tu tem formulário de pesquisa de satisfação, tem tudo. Mas tem coisas que o teu paciente reclama ou comenta na recepção que não vai para o formulário, que o paciente não escreve no formulário. Mas, de repente, teu funcionário ouviu. O paciente queixou para o teu funcionário.
Teu funcionário tem que ter um momento para te passar essas pontuações, essas coisas importantes, tá?